estratégias para lidar com líderes psicopatas, segunda parte da live. Não sei se vocês reparam, mas eu só tenho problemas nas lives quando eu trato do tema de psicopatia. Bem, esperando o pessoal voltar, né? 7 estratégias para lidar com líderes psicopatas, que são em torno de 12% nas empresas. Então, para quem perdeu a primeira parte, aproveito para me apresentar novamente. Eu sou Marie Bendelac, especialista em relacionamentos, formadora de líderes e referência em comunicação não violenta no Brasil. Então, a gente começou essa primeira parte da live que caiu. A gente está agora na segunda parte, onde eu falei já 3 coisas importantes. Eu estava no terceiro ponto, então vou retomar esse terceiro ponto do que você precisa evitar quando você quer colocar limite, que é o segundo ponto, né? Primeiro ponto, primeira coisa é você adquirir conhecimento sobre como agem as pessoas psicopatas, e para isso eu tenho curso online, então você pode me escrever ou ver lá na minha bio os links dos cursos disponíveis, tá? Tem o Lobos em Pele de Cordeiro, que é um mini curso que é bem completo sobre essa questão da psicopatia e do narcisismo, e tem o Checkmate, que é um curso bem mais avançado, que tem o conteúdo do Lobos em Pele de Cordeiro, e além disso tem 21 tipos de manipulação, tem como desarmar essa manipulação, tem o teste da síndrome da boazinha, tem o método Conecta, os jogos psicológicos. Então é um curso muito mais completo e muito mais profundo, tá? Se você quer saber só sobre detectar psicopatas e narcisistas, você pode fazer o curso Lobos em Pele de Cordeiro, tá bom? Então vamos lá. Então o terceiro ponto que eu estava falando é evitar confrontos diretos. Então se você quer colocar um limite na pessoa para que ela não... para recusar, por exemplo, que você faça alguma coisa, uma tarefa humilhante que ela te pediu, você vai ter que evitar de dizer não confrontando, de dizer que você não vai fazer, que isso é um absurdo e tudo mais. Quanto mais você reagir, olha, presta bem atenção, tá? É importante. Quanto mais você reagir com emoção diante de uma pessoa psicopata, de forma revoltada, mais essa pessoa vai pegar você como alvo e vai te perturbar. E vai ter prazer em te desestabilizar emocionalmente, em te causar sofrimento. Pessoas psicopatas são pessoas perversas. Pessoas perversas têm prazer com o sofrimento do outro. Não somente não tem compaixão com a dor do outro, mas tem prazer em fazer o outro sofrer. Você entende? Então você não pode se mostrar emocional diante de uma pessoa psicopata, de um líder psicopata. Você vai ter que meio que fugir com o jogo de cintura daquela tarefa, daquela coisa humilhante que essa pessoa te pediu. E, obviamente, vou dar uma sequência para você buscar apoio, uma rede de apoio, porque uma vez que você já percebe que a pessoa está te pedindo coisas que são humilhantes, que não te competem, que te colocam num estado de prejuízo de alguma forma, seja emocional, moral, financeiro, até familiar, né? Eu conheci uma líder psicopata que fazia questão de chamar as pessoas para trabalhar fim de semana, à noite, para afastar da família, né? E não tinha a menor necessidade, mas a pessoa chegava de outra cidade, chegava, por exemplo, de São Paulo para o Rio, e aí dizia, bom, então agora vamos fazer reunião à noite. Não avisava, sabia que a gente tinha planos para o fim de semana, e aí de última hora chamava para uma reunião para o fim de semana. Não era nada planejado e programado, exatamente para causar, para perturbar, né, para te desestabilizar e ver também se você vai andar na linha, se você vai entrar no jogo, se você vai se submeter ou não, né? Então, pessoas psicopatas, líderes psicopatas, são o tempo todo te testando. É meio bem cansativo, assim. Meio não, é cansativo. Dependendo da sua relação direta com a pessoa, né? Então, evitar confrontos diretos sempre que possível e procura sempre manter a calma e a objetividade. Com pessoas psicopatas que têm uma frieza emocional, você precisa também
aprender a desenvolver essa frieza com eles. Não é para você se tornar uma pessoa fria. É para você agir de forma mais fria com esta pessoa particularmente. Isso vai ser fundamental. Você agir com mais frieza com seu líder ou sua líder psicopata. Pessoal, deixa eu só fixar o tema que eu esqueci. Líderes psicopatas, como lidar. Que tinha uma audiência boa e agora eu perdi um monte de gente nessa primeira parte que caiu. Pronto. Se você entrou depois, lembra de clicar na setinha à direita para mandar essa live para mais pessoas, tá? Então, líderes psicopatas, como lidar, 7 estratégias, já vimos a primeira, que você adquiriu conhecimento, buscar conhecimento sobre os comportamentos de psicopatas para você poder detectar, fazer o teste de psicopatia para você ter mais certeza se você está suspeitando uma pessoa de ser, né? Estabelecer limites claros é a segunda coisa, só que a terceira coisa é sem confrontar essa pessoa. Então você pode meio que dizer o que você vai fazer, mas ou não falar nada e acaba não fazendo, e você vai precisar começar a buscar apoio e documentar. Documente os pedidos que fogem das suas responsabilidades, documente os pedidos de trabalho que te colocam em situação de humilhação, tá? Como pedir para um diretor lavar o banheiro, ou lavar o chão, ou lavar uma geladeira para uma enfermeira que não é o papel dela, carregar coisas, carregar caixas para ajudar numa mudança ou qualquer coisa que teoricamente a pessoa não vai fazer, não deveria fazer, né? Estou vendo uma pergunta aqui, deixa só aqui printar. Bel, quanto mais você reagir com emoção aos ataques morais de um psicopata, mais ele vai agir com perversidade de modo a ter prazer com o sofrimento do outro. Sim, fuja dos jogos de manipulação sem confrontar, exatamente. Pegou direitinho o recado e fez uma bela devolutiva. Então, aí que a gente vai, né? A gente estava no terceiro ponto, que você vai evitar os confrontos, você vai evitar de colocar limite de forma brutal e se recusando de forma aberta e com raiva ou qualquer emoção desse tipo. Não faça isso. Mantenha calma e vai logo buscar construir uma rede de apoio, que é a quarta estratégia para lidar com líderes psicopatas. Construir uma rede de apoio, tá? Então, busca o suporte de colegas e outros líderes, de pessoas de trabalho, assim, confiáveis, que você confia, que enxergam também, de repente, os comportamentos estranhos dessa pessoa, desse líder ou dessa líder, né? E comece a compartilhar as suas experiências de forma segura. Mais uma vez, é importante que você se proteja, que você procura documentar as questões, né? Então, não somente ter uma rede de apoio pode te ajudar a aliviar esse estresse que você vai sentir, essa tensão com o líder psicopata, como pode ajudar a te proteger, eventualmente servir de testemunha se você precisar em qualquer situação, né? Nem todo mundo aceita, mas algumas pessoas sim. Eu já passei por isso em uma empresa e eu pude contar com 2 pessoas de confiança que me deram informações que foram fundamentais para eu ter certeza do perfil e também para saber o que fazer naquele momento, naquela situação. Então, você pode se cercar sim de pessoas de confiança, não expondo essas pessoas, evita se expor e evita expor essas pessoas para poder trabalhar de forma estratégica nos bastidores para vocês se preservarem, tá? Obviamente buscar apoio do RH, mas dependendo do RH, esse RH pode te apoiar ou não. No meu caso, na empresa que eu sofri o assédio lá dessa líder que tinha traços de psicopatia, o RH foi, meio que, eu ia dizer abusivo, mas assim, foi coagido e acabou apoiando essa líder psicopata porque tinha medo dela e porque tinha sido recrutado por ela, né?
Então ele tinha acabado de entrar na empresa, já estava há muito tempo sem emprego, se sentiu vulnerável e acabou não me apoiando e pior, entrando no assédio junto com essa líder psicopata, me isolando, fazendo tratamento de silêncio, esse tipo de coisas, né? Então assim, nem sempre você vai ter o apoio do RH ou do compliance, mas você tem que buscar, né? Então não desista antes de você testar a estrutura, de você saber com quem você pode contar e se você pode contar ou não, tá? Se você percebe que as pessoas não acreditam muito, por mais que você mostre as situações, que você conta as coisas, não perca muito tempo. Fica só com as pessoas que te apoiam, que acreditam, que entendam, que têm o mesmo ponto de vista que você. Porque numa estrutura onde tem um líder psicopata, várias pessoas estão enxergando as coisas estranhas. E outras pessoas que podem ser cúmplices ou acomodadas e se submetem ou têm medo de perder o emprego, acabam acatando as coisas e você não vai poder contar com elas. Mas sempre tem pessoas com quem você vai poder contar, eu acho. Mas caso não puder, quando eu digo contar, não é que essas pessoas necessariamente vão te defender, mas elas podem te dar um apoio e informações para você se defender. Eu tive que me virar sozinha para minha defesa. Eu tive que pedir demissão, eu tive que lidar com essa pessoa psicopata sozinha, diretamente na situação. Mas eu não estive sozinha ao lidar com isso nos bastidores. Tinha pessoas me apoiando, entende? Então, pessoas me contando as coisas, tipo, a minha subordinada me falava, nossa, fulana me pediu para não falar com você. Proibiu falar com você, tipo, a minha subordinada era proibida de falar comigo pela líder psicopata, entendeu? Então, por isso, para mim, ficou tão claro o jogo, né? Graças às informações que eu recebi dessa pessoa e de outra pessoa que também estava vendo as coisas acontecer, que estava sofrendo muito com essa líder, né? Então, muito, muito importante você buscar esses relacionamentos de confiança para te apoiar. Quinta estratégia, que é uma coisa que meio que vai junto, que eu acabei mencionando rapidamente, que é a questão de documentar tudo. Formalize tudo. Por e-mail, por WhatsApp, guarde prints, faça backups dos documentos, cópias, porque você vai precisar disso em algum momento, né? Então, mantenha um registro detalhado de todas as interações, dos incidentes e comportamentos perturbadores do líder ou da líder psicopata, né? Isso pode ser útil caso você precisar apresentar evidências na justiça, mas também na própria empresa. Pode ter uma mudança de liderança, uma pessoa com maior hierarquia que de repente chegue e queira fazer algumas mudanças e queira sanar o ambiente. Então você nunca sabe quando vai chegar uma mudança que pode te favorecer. E nesse caso você vai precisar documentar, mostrar provas, evidências daquilo que você vem falando, né? Porque muitas vezes as situações são tão absurdas que as pessoas não acreditam, né? Quem sabe, quem passou por isso sabe o que eu estou falando. É muito, muito absurdo. Então, eventualmente, se você decide partir para a justiça para fazer um processo, entrar com uma ação, um processo por assédio moral, por exemplo, ou outro tipo de assédio, você vai realmente precisar de provas, tá? A justiça só leva em consideração as provas, não leva em consideração o perfil da pessoa. Dizer, a pessoa é psicopata, fiz o teste de psicopatia, isso não vai servir para a justiça, tá? O que vai servir para a justiça é as provas e os prejuízos que a pessoa, o empregado, o funcionário teve, tá? Oi, Malu. Oi, Fabi. Tudo bem? E aí a sexta coisa que você precisa fazer é, a partir do momento que você tem essa clareza que esse líder ou essa líder é psicopata, você precisa buscar uma ajuda profissional. Eu mesma, apesar de ter todo o conhecimento, toda a expertise de jogos psicológicos, eu consegui me sair das manipulações, mas assim, foi um jogo extremamente agressivo e perverso, ou seja, tudo muito dissimulado, né? Você não pode subestimar a capacidade
de destruição e de perversão dessas pessoas, o que elas são capazes de fazer de forma escondida para que